Boa noite, atleta, boa noite, gestor, boa noite, esportista, boa noite a todos que nos acompanham aqui, vão nos acompanhar na nossa live hoje. Nossa segunda live do ano de 2024, hoje, cuidado especial, direto de Minas Gerais. Vamos guardá-lo para que entre aqui na nossa live e a gente comece a nossa entrevista. Aqui, já entrou, vou mandar o convite para ele poder participar da nossa live. Aqui. Já daríamos início à nossa entrevista do dia de hoje. Hoje que é dia 24 de janeiro. 24. Ah, perfeito, já conectou. Boa noite, meu amigo. Tá me ouvindo bem? Certo. Tudo certo? Tranquilo, tudo de boa. Então vamos lá, vamos começar então. É um prazer recebê-lo. Rodrigo Oliveira, para quem não conhece aí, professor Rodrigo, né? Para muitos professores, para outros atletas, né? Então vou dar um base aqui do histórico, que conheço bastante você, Rodrigo, que é um amigo grande, acompanhei bastante sua carreira, principalmente de atleta, ele que já desde da parte junior já se destacando, né? Como atleta de orientação e hoje professor, né? Professor na área de educação física, personal, é uma referência para a gente, tanto no esporte de orientação, nas corridas, na parte funcional, é professor nas academias, também passa muito tempo, né, se dedicando a isso, além de análise que ele faz de diversas corridas, eventos que ocorrem, né, nível nacional, internacional, enfim, o Rodrigo hoje é uma referência aí, um novo talento, a gente fala aí no esporte, na área da educação física, tá certo? Então, boa noite mais uma vez e obrigado por aceitar o convite e vir aqui conversar um pouco com a gente aqui no Esporte em Destaque. Nada, boa noite de novo. Tá certo. E aí, para começar, né, como muitos não te conhecem, ou para saber, né, toda a sua história, gostaria que você contasse para nós onde começou aí, ó, a sua jornada na área do esporte, em especial, né? Quem é o professor Rodrigo Oliveira? Pô, então, eu faço esporte desde muito pequeno, né? Acho que eu passei por alguns esportes, fiz karatê, taekwondo, capoeira, e aí comecei a fazer orientação em 2011, e aí não parei mais, e desde então virei atleta de orientação. Aí ganhei Carioca 5 anos seguidos, né? 2011, 12, 13, 14, 15, e aí 16, mesmo sendo júnior, já comecei a competir na categoria Elite, né? Então fiquei em quinto também na Elite, no Carioca. Aí fui campeão brasileiro. Depois, aí comecei a correr as provas na Elite. E continuamos aí. Em 2018 eu entrei para a Força Aérea. E aí, em 2018 mesmo que eu entrei definitivamente para a categoria Elite, né? Acho que foi um ano antes, em 2017. E aí, desde então, eu tive alguns resultados expressivos. Peguei pódio em competições regionais e nacionais. O último pódio que eu peguei foi competição ano passado, sul-americano, que eu fiquei em quarto lugar. E em 2022 tive a oportunidade de representar o Brasil no Mundial Universitário, né? E ano passado também, abril do ano passado, foi minha última competição na orientação, por enquanto, que eu resolvi dar uma pausa na orientação. E sou formado pela FRJ, né? Entrei na FRJ em 2016, formei bacharelado lá, final de 2020. E estamos aí até hoje. Hoje eu trabalho com esporte de uma forma geral, mas mais voltado para corrida e preparação física para corrida. É, Na parte de musculação, que eu também atendo, é mais para coisa fitness, né? Emagrecimento, hipertrofia e essas coisas. E estamos voltando esse ano aí, após quase um ano sem competir, vou voltar a competir corrida de montanha em abril. E vamos ver o que vai ser. Tá certo. Excelente. Resumiu o seu histórico, longo histórico, né, Rodrigo? E parabéns e por falar de tudo isso. Acho que é importante essa referência. E aí eu te faço uma pergunta, né? Acho que isso é importante. Eu vejo como um diferencial, né? Você como atleta, enfim, desde da sua essência, desde criança e continua, né, no meio do esporte praticando, né? E agora como professor, paralelo ao esporte, né, você fez a sua formação, hoje você é professor.
isso seria um diferencial de você entender o aluno, de você entender alguém que você vai passar um treinamento, ou isso não seria um diferencial? Você acha que uma pessoa que não tem muito contato com o esporte, apenas tem a parte acadêmica, teria a mesma visão que você tem? Eu acho que se a gente pensar em alto rendimento, a vivência é sim importante, mas não é primordial. Mas eu acho que é mais importante para saber os processos que o atleta passa, tanto de pressão psicológica, é, às vezes você entender que seu atleta pode estar lesionado, mesmo assim ele está treinando, porque ele tem aquela gana de competir e tudo mais. Então é mais esse feeling, mas uma pessoa que não tem vivência no esporte, virou treinador, também pode ter um excelente resultado, assim, com seus atletas, mas esse feeling vai ser um pouco mais difícil de construir, tipo, pode ser que demore um pouquinho mais. Acho que esse eu acredito que é o diferencial, mas tecnicamente falando, não tem muita diferença desde que o treinador conheça bem o esporte que ele tá treinando, né? E conheça o que é preciso, o que está mudando no esporte para a gente ter o rendimento necessário e avaliar bem o seu atleta, né? Não só prescrever um treino perfeito sem saber as condições que ele se encontra, né? Entendi, perfeito. E pegando esse gancho, né, hoje, como você mencionou esse teu vasto currículo, que eu acho importante de destacar, Rodrigo, você tem noção de tudo isso que você passou, porque você deve passar isso para os seus atletas, os atletas têm as suas conquistas, que seja um resultado na primeira prova, que seja um pódio na corrida que ele foi, na corrida de montanha, que seja um resultado, como você falou, na parte de emagrecimento, que perdeu 1, 2 quilos, mas você tem noção do que você fez, esse legado, por exemplo, representar o nosso país no Mundial Universitário e o período que você está, né, de alto nível na elite do esporte, porque isso é algo que é muito é, valoroso para os atletas, né, chegarem e se manterem, né, e tem também, né, a gente fala o preço, enfim, um processo para chegar nisso. Você consegue ter noção de tudo isso hoje, agora, digamos, atrás da prancheta, quando você está como professor, você consegue visualizar isso? O que você construiu, o que você fez? Então, eu acho que é um pouco difícil para a gente que vive isso, você também vive, né? Porque acaba que é algo muito corriqueiro e rotineiro pra gente, tipo, essa coisa de acordar todo dia e ter o compromisso de ir lá treinar e treinar com desconforto, ou treinar mesmo às vezes com um pouco de febre, sentindo alguma coisa, ou então não abandonar um treino mesmo que esse treino esteja saindo bem. Eu acho que tudo isso que a gente vai construindo ao longo da carreira e no dia a dia torna pra gente algo meio que banal, assim. Não que seja, e não que as nossas conquistas sejam banais, mas pra gente acaba que é meio que uma obrigação, porque querendo ou não, pro cara estar ali no alto rendimento, ele tem que se cobrar, ele tem que estar buscando resultado e aprimorar. Então acaba que isso pra gente não importa tanto, pra gente como pessoa, mas para as pessoas de fora, elas veem sim como inspiração, e hoje eu consigo enxergar isso. E acho que mais na forma da gente se colocar, por exemplo, eu como treinador, eu me colocar frente ao atleta, visto que eu já passei por quase todas as dificuldades que eles vão passar, né? Tanto para quem está começando e quer chegar ao alto rendimento, quanto para quem já tem um rendimento ali é, quase top e quer alcançar mais ainda. Então, como a gente já passou por tudo isso, acaba que essa experiência além de inspirar as pessoas que a gente está treinando, ela vai se transmitir justamente na forma de falar, ter essa propriedade para falar e ter como argumentar, acho que principalmente nessa parte mental do atleta que a gente entende bem como funciona antes da prova e depois com resultado ruim e assim vai. Então acho que mais nesse sentido do que nesse coisa de uma coisa grandiosa, mas não que não seja, mas pra gente acaba sendo muito banal isso. Entendi. Eu acho que também isso é importante, Rodrigo, e a gente se sente, de certa forma, se colocar no lado do aluno, né? Quando você encontra você, por exemplo, professor, né? De você ter esse currículo, como você falou, dessa prática, né? Como atleta, não que precisa ser no mesmo esporte, né? Pode ser seja uma corrida, uma montanha, tá, uma academia, como você falou, sabe como é o dia a dia, né? Como é
de certa forma, essa rotina, de certa forma, muitos falam que chega a ser chato, e realmente é. Se todo dia você se acordar, se motivar para ir para academia, para ir fazer a corrida, não é tão simples, né? No momento que você tem um treinador que sabe como é o seu dia a dia, às vezes você não está bem, algo assim, pode conversar, às vezes é só um trabalho, uma mensagem de forma na parte psicológica, né, que já motiva o aluno, né? Isso é importante, né? Isso eu acho que acredito que seja um diferencial. E agora pegando específico, Rodrigo, acho que você entende em todas as áreas, enfim, né? Mas como a gente falou no universitário, né, que você foi no mundial, enfim, entende bastante nessa área e quando você esteve na Força Aérea, você estava em alto rendimento, você era e é, né, um jovem promissor nessa época, né, entrando na elite ali já, com tudo, a gente fala alto nível, né, enfim, aí você teve também esse processo na prática e hoje, como a gente falou, você é professor, né, então eu gostaria de pegar específico essa área, que eu acho que é importante, essa parte do universitário, a parte do jovem ali que está, né, nessa fase ali, em torno de 14, 15 anos, indo já para entrando no júnior, e depois fazendo essa transição para o universitário, para a elite. Em primeiro item, assim, eu te pergunto assim, qual os cuidados, né, que o atleta, seja o professor, seja o aluno, né, que vai se preparar para isso, né, os cuidados que ele deveria ter, né, comparado com um atleta profissional, porque ainda, por exemplo, está em fase de crescimento, fase de amadurecimento. Qual seria, digamos, os cuidados básicos, os diferenciais que deveria ter, né, nessa fase, nesse período? Sei lá, não poderia treinar tanto, sei lá, 80%, talvez um pouco menos, ou um período, enfim, os cuidados para que ele não chegue, ou até um overtraining, ou não chegue num período que ele já não está saturado, não aguenta mais fazer esse treino, né? Ou seja, para que ele chegue bem lá na elite, seja bem no alto nível. É, para quem está começando muito cedo, eu acho que o ideal seria, a menos que seja se a gente estiver falando de um prodígio, aí eu acho que é diferente a questão. Mas se for um adolescente normal, assim, que igual a gente foi, acho que não focar só em um esporte em si, né? Porque é importante para criança, para o adolescente ali, ela ter estímulos diferentes, até por conta de não ter uma pressão sobre ela, sobre aquele esporte que ela está praticando, justamente para não saturar a questão psicológica. Mas também depende do perfil de cada pessoa. Vai ter adolescente, às vezes, que é uma pessoa, vai ser uma criança, um adolescente super focado e vai conseguir manter ali fazendo só aquele esporte, ou às vezes só gosta daquilo. E aí os cuidados são os mesmos dos atletas profissionais, dos atletas adultos, né? Não tem muita diferença, é fortalecimento, cuidar da alimentação, treinar de acordo com as demandas que o seu físico comporta, né? Aí vai da avaliação do treinador com o adolescente, que seja, mas eu acho que essa especialização precoce do esporte é a pior coisa, porque às vezes a gente perde muito atleta por conta disso, mas por outro lado a gente vê dando muito certo em outros países. Mas eu vou dar dois exemplos, na verdade, da Simona Bersoldi e do Fabian Bersoldi. Eles a Simona, eu acho que até os 13, 14 anos, e o Fabian até uns 8, 9, eles faziam ginástica olímpica. Então eles não treinavam só orientação, né? Eles treinavam orientação e ginástica olímpica. Então, assim, não é não é algo que a gente vê como saudável, essa super especialização desde novo. Apesar de que alguns esportes demandam isso, mas mais para frente pode ser prejudicial para a questão psicológica. Então é bom a gente ter essa diversidade justamente para a gente ter um atleta é, com uma longevidade boa, né? Entendi, perfeito. Acho importante essa dica que você falou, né? Eu não, desconhecia disso que você falou, de ser mais, ser eclético, enfim, fazer mais de uma modalidade, né, para se aperfeiçoar. Acho que entra aí também bastante a parte de todo atleta profissional faz, né, Rodrigo? Mas a parte, principalmente, né, nessa fase que está desenvolvendo, enfim, passando por etapas, né? A parte também, eu gostaria de falar um pouco sobre isso e você também fala muito sobre isso na sua rede social, né? Essa parte da execução do movimento, que seja para fazer uma execução de um movimento
né, de um peso, por exemplo, seja ele livre ou no aparelho na academia, seja um movimento para treinamento de corrida, por exemplo, né, fazendo educativo, qual a importância desses educativos, né, tanto para esses jovens, né, enfim, também para o adulto, né, e isso seria algo também importante a ser feito em relação a isso? Então, é, a diversidade de esportes, na verdade, vai entrar também na coordenação motora, né? Porque esportes diferentes, elas promovem coordenações motoras diferentes. Então, às vezes, por exemplo, a orientação, a gente trabalha muito coordenação motora fina de mãos, né? E mais a mecânica da corrida, que é uma coordenação motora mais generalizada, mas outros esportes como a natação vai trabalhar mais coordenação motora fina, tanto de membro inferior quanto de membro superior. Então, isso pode ser importante para o desenvolvimento também. E a questão das execuções é que todo atleta, por mais que seja adolescente ou adulto, deveria fazer musculação, mas musculação voltada para o esporte. E aí a execução dos movimentos, elas são importantes porque nos esportes a gente trabalha muito exercício de potência e força, né? E para eu conseguir executar, transferir, né, uma boa quantidade de força de um exercício para o meu esporte, eu tenho que saber a base daquele exercício. Então é importante eu saber fazer o exercício da forma, como eu posso dizer, tradicional dele, e depois eu ir migrando até eu chegar no gesto motor do esporte que eu vou reproduzir. Então, um atleta, por exemplo, de corrida que faz levantamento olímpico, ele não começou fazendo levantamento olímpico direto, né? Ele primeiro fez o terra, depois ele treinou as transições, depois ele fez desenvolvimento até encaixar tudo para que ele pudesse treinar o exercício que é benéfico para ele, que no caso é o levantamento olímpico, tem os net, tem outras variações. Então é importante por conta disso. Eu acho que é uma coisa que a gente ainda peca muito no Brasil, que é essa questão do atleta ele começar a se preocupar e fortalecer depois que acontece alguma coisa. Então, ao invés de pensar na musculação como um potencializador do rendimento, o atleta ele pensa na musculação como tratamento de alguma lesão, que é justamente ao contrário. Entendi, é perfeito. Acho que isso é importante. É um paradigma que em alguns lugares já foram quebrados, em lugares está sendo quebrado, em alguns lugares ainda tem essa resistência, né, Rodrigo? A gente pega os atletas profissionais. Essa semana, por exemplo, mesmo eu vi isso que você falou, bate certinho, né? Que é as equipes de vôlei de praia, né? Estão diretamente na academia, trabalhando a parte de força, né? Parte de pré-temporada. Estão indo na areia, estão, mas muito pouco, mais contato, né? Fazendo a pré-temporada. Academia bastante, trabalhando força, trabalhando esse exercício que você falou, né? Específico para a modalidade, o movimento, o gesto motor, né? E começando pelo básico, como você falou, né? Então, todo um processo. E aí, Rodrigo, eu te peço, você tem, por exemplo, tem com a Aline, né? Que é uma da aluna de você, de grande destaque, aí, o próprio seu irmão, o Luciano, enfim, né? Um abraço para eles aí. Se fosse eu como treinador, enfim, como aluno, como uma dica também, né? Você poderia, meio, de forma assim, sucinta, né? O que você faria, o que você fez, né? Que fosse assim, um planejamento, uma planilha assim, para um aluno que fosse começar, né? Que seja vamos dizer, um jovem de 16, 17 anos, né? O que você, de forma geral, faria, assim, uma base assim, de um planejamento para a gente ter uma noção, né? Porque muitos a gente não entendem, né? Não tem a noção, um pai quer colocar um filho dele para fazer um treinamento específico, ou um fortalecimento, enfim, para melhorar o seu rendimento, né? O que você poderia passar para a gente, assim, né? Que você pode falar, nos orientar sobre isso? Então, na parte de musculação, o que eu procuro trabalhar é primeiro trabalhar a resistência muscular localizada, porque normalmente os atletas, quando a gente recebe os atletas, eles não têm costume de fazer musculação. Então, esse começo é mais uma adaptação ao treino de musculação para o atleta entender o que ele vai fazer e para a gente dar esse estímulo inicial à musculatura que ele precisa. E depois a gente vai migrando para o treino de força aos poucos, né? Então começa com movimentos mais simples. Eu gosto de começar com movimentos multiarticulares, já visando progredir para o exercício de potência que ele vai fazer no final da periodização. Então eu começo com os multiarticulares, depois a gente vai fazer monoarticular e aí
depois disso, vamos trabalhar os exercícios que nós vamos utilizar nos exercícios de potência. E aí, dependendo do atleta, dependendo de como for a coordenação motora dele, ele varia muito. A gente já pode incluir um levantamento terra, começar com agachamento, com barra, por exemplo, trabalhar agachamento unilateral, e assim vai para depois, lá na frente, eu conseguir com que esse atleta ele trabalhe com uma mecânica boa do movimento, força e depois potência. Então, eu gosto de seguir essa linha. Tem outros treinadores, por exemplo, o Diagostini, que é um professor da UFO, inclusive o Augusto e o João Pedro da orientação conhece, ele começa trabalhando com monoarticular, ao invés de multiarticular. Mas ele segue basicamente a mesma linha que eu, mas ele começa com monoarticular. Mas isso vai muito mais de escolha mesmo do que uma questão técnica, assim. Mas é essa progressão que eu gosto de fazer. E no treinamento de corrida em si, quando é atleta de corrida, vai depender muito de como eu recebo esse atleta. Se esse atleta ele já tem uma bagagem grande, se ele está parado de treino, se ele está treinando, se ele já vem treinando. Se não estiver treinando, daí a gente tem que construir uma base boa, sólida ali no começo, para depois começar os treinos específicos. Então é mais nessa linha mesmo que eu sigo. Entendi, perfeito. E só para encerrar, essa parte de musculação, então você colocaria praticamente em todo um processo, praticamente, assim, claro, com etapas diferentes, ou algum momento, parte específica você tiraria, sei lá, eu quero colocar, treinar esse jovem ali para a competição X, lá período, por exemplo, lá de outubro. Chegaria um período ali que basicamente não teria essa parte de musculação, ou você acha que sempre estaria presente isso? Não, sempre presente, só não estaria presente no momento de polimento, né? O atleta ali 2, 3 semanas, acho que 3 semanas antes eu já tiraria, diminuiria o volume, né? Mas é importante manter durante todo o treinamento, claro que fazendo uma periodização boa, né? Manipulando bem sobre a intensidade e o volume desse treino em relação aos treinos principais, porque a gente tem que lembrar também que, no caso aqui, são atletas de orientação e não atletas de musculação. Então, o treino primordial é o de corrida e não o treino de musculação, mas eu manteria durante o período inteiro e aí tiraria nas próximas das competições alvos, e aí normalmente uma em cada semestre, próximo das competições alvos, ali 2, 3 semanas antes, e só, fora isso, a todo momento. Entendi, perfeito, Rodrigo. E aí, pegando específico de corrida, envolvendo a orientação, né? Que a orientação, a média varia de 10 a 20 quilômetros que rodam numa prova, né? A elite ó, reduz um pouco para o jovem, mas aí a gente coloca ele de 5 a 15, por exemplo, né? Desde um percurso médio até um longo, né? E aí, pegando também essa parte de corrida, as pessoas, os jovens correm aí 5 quilômetros na rua, às vezes até 10, né? Exagerando aí uma meia maratona, mas é difícil já quem corre isso, né? Pega um jovem né, dessa faixa que está falando aí, de 15 até uns 18, né? O que que tu, não digo ideal, mas você colocaria para um atleta chegar num período, por exemplo, de um ano, pegando esses parâmetros aí? Porque pega hoje um atleta no Brasil, médio roda isso aí, é um profissional, né, tanto de elite no esporte de orientação, pega um atleta de rua que varia, vamos colocar uma faixa de 100 a 200 quilômetros, né, na semana, né, chegando no alto nível. O que você acha que poderia chegar, porque chegar seria ideal, porque a gente vê muito, eu vejo muitos equívocos aqui, vejo alguns colegas meus que estão fazendo planilha com certas pessoas, ou até filhos aí, por exemplo, um colega meu que citou, começou nisso só para colocar como contexto, né, e aí que está a parte do erro de muitas pessoas, não procurar um profissional adequado. Um colega meu começou o início agora em janeiro, tá uma planilha que estava praticamente sedentário, já estava chegando quase a 100 quilômetros por semana. Disse, meu Deus, amigo, tu vai chegar lá, tu vai quebrar, tu chegar até a próxima tua prova, tu vai quebrar, né? Que é muito, né? Enfim, eu disse, eu acho que o volume está muito grande, nem eu estou rolando isso no início, né? Mas enfim, né? O que você poderia colocar, aconselhar para essas pessoas que estão às vezes começando ou que querem procurar alguém, enfim, ou fazer alguma planilha? Então, primeiro, se a gente falar de atleta de alto rendimento que consegue ali um tempo bom para isso, o ideal seria ele rodar pelo menos 140,
140 quilômetros semanais, pelo menos, e aí dependendo do período um pouquinho menos, mas nunca menos de 100. Se a gente pegar, por exemplo, os atletas suíços, noruegueses, franceses ali, nenhum roda menos que 100 por semana, nem as mulheres. É, todos rodam acima de 100 durante a temporada inteira, mesmo em período competitivo. E se a gente pegar o que eles chamam de winter training, né? O treinamento de inverno deles é só físico, exclusivamente físico. Eles passam 4 meses, 5 meses do ano treinando só físico. E aí no final, nos últimos 2 meses ali, eles começam a pegar mapa, o que eles estão fazendo agora, né? No começo da temporada. Mas é só físico e pelo menos 140 quilômetros semanais. E aí nas semanas de baixa, 100, mas não descendo disso. Eu já vi atleta rodar menos que isso quando está lesionado. Por exemplo, o Casper Forcer, que ano passado teve 2 lesões, se não me engano, uma no final da temporada retrasada e uma na temporada passada, né, que ele voltou a sentir. Quando ele estava lesionado, sentindo um pouco a coxa, ele estava rodando ali 80, 90 quilômetros. Então, o que a gente faz aqui no Brasil realmente é muito pouco. O que eu vi de atleta rodar nesse tanto, acho que o Leandro, algumas semanas consegue rodar, próximo de 140. O João era um cara que rodava 140, mas fora isso, nunca vi ninguém rodar isso tudo. E para quem está entrando agora, por exemplo, o cara que começou sedentário, sair de sedentário para 50 já seria muito. Sair de sedentário para 100 é uma coisa absurda, assim. Claro que depende muito de cada pessoa, a fisiologia muda, assim, é uma fisiologia só, mas cada pessoa vai responder de uma forma diferente aos estímulos. Só que tem uma coisa que vai influenciar no treinamento, que é a adaptação tendina, a adaptação óssea para aguentar o impacto, porque a corrida é um esporte de alto impacto. Então, se eu pegar uma pessoa que corre 30 quilômetros hoje e daqui 2 semanas ela está correndo 100, eu te garanto que daqui a 3 meses ela está com uma lesão. Isso se durar 3 meses. Então, essa progressão tem que ser lenta e gradativa e não vai ser de um dia para o outro que uma pessoa que roda 60, por exemplo, vai começar a rodar acima de 100. Não, porque pensa, rodar 60 por semana, se a pessoa corre 6 vezes na semana, dá 10 quilômetros por semana, por dia, né? Se ela aumentar para 100, já é 15 quilômetros por dia, mais ou menos. Então, tipo, já é muita coisa já. Já aumenta 5 quilômetros por dia. E isso para uma pessoa que não está acostumada é muita coisa. E normalmente as pessoas que eu atendo trabalham, estudam, né? Então, tipo, é uma coisa que não tem como chegar se a pessoa não viver só para isso. E aí é importante levar isso em consideração e manipular as variáveis que a gente tem, intensidade e volume, para que a gente consiga ter um rendimento. Não vai ser um rendimento adequado, mas ter um rendimento próximo do que a gente consegue tendo essa rotina tão pesada. Por exemplo, eu, em 2022, quando eu fui pro Mundial Universitário, acho que por quase 2 meses eu dormia 3 horas por dia para conseguir manter um volume de treino de 100, 105 quilômetros por semana. Então, tipo, e treinava mais de uma vez no dia. Então, para quem tem uma rotina puxada, que acorda 4 e pouca da manhã e chega em casa depois de 10 horas da noite, acho que é difícil. Dá para conseguir? Não por muito tempo. Se eu mantivesse isso por mais tempo, com certeza eu teria lesionado, como eu lesionei depois que eu voltei do Mundial. Então, são coisas que a gente arrisca para ter um rendimento bom, mas que não é saudável. Lembrando que esporte de alto rendimento não é saudável de forma alguma, mas é, pensando em uma atmosfera não ideal, isso seria o que dá para fazer, mas não dá para fazer por tanto tempo. Entendi. Perfeito. Bom ouvir, sabe? Quem entende, né? Quem estuda, né? Quem sabe, né? O que é importante, né? Eu acredito também, né? Acima de 100 quilômetros, né? Para qualquer pessoa que tenha uma atividade que não seja só esporte, já se torna, né, bem difícil, né? De adequar, né? E também de ter uma constância, né, Rodrigo? Porque até pode, como você falou, começar ali, ó, para os primeiros meses, enfim, fazer vários sacrifícios, né? Mas aí tem certos períodos que pode ser o corpo não vai aguentar, uma rotina muito pesada, enfim, né? Então
não é aconselhável, e sim ter um planejamento, ter o período ideal para treinar, e eu acho que também, acho que você falou do período, né, 2 treinos, acho que é importante, né, o período que você puder fazer 2 treinos, acho que o rendimento é maior para o atleta, o ganho é maior, resumindo, né, isso é importante. Bom, e para finalizar, meu amigo, dessa parte, acho que você falou bastante informação, é importante dessa faixa etária de atleta, de alunos, né, que a gente fala, e também para quem está começando, para quem trabalha com isso, é, especificamente na parte de alto rendimento, acho que você também falou de importante, bom também destacar, né, que alto rendimento, quando você fala, é um desgaste grande, é importante se preparar, né, cuidar principalmente em especial da saúde, fazer os exames básicos, né, procurar um especialista para essa parte, né, porque estou trabalhando com a tua saúde, né, sempre está no limite, né, da tua parte física, da tua saúde, né, e às vezes você não sabe, só sabe quando dá problema, né? Além da parte física, né? Que parte muscular pode dar uma lesão, parte de articulação, enfim. São vários itens que precisa tomar cuidado para evitar uma lesão. Bom, e aí, eu acho que até nem falei no início, eu gostaria de falar, assim, né, a sua atividade na sua assessoria, acho que é importante destacar, algo importante, que você tem essa assessoria, contar um pouco para a gente como funciona, enfim, quem tem interesse de procurar você, procurar a assessoria, acho que é importante você falar um pouco para a gente, para as pessoas que têm interesse em relação a isso. É, então, hoje o nome da assessoria é Go Outside Fit, né? E aí eu não sei se o nome vai manter por muito tempo, porque eu vou registrar a marca e provavelmente vou ter que mudar o nome. Mas por enquanto é esse, o nome é Go Outside Fit. E eu ofereço treinamento de corrida, e aí para qualquer tipo de corrida, seja de trilha, orientação, asfalto, e treinamento de musculação também voltado tanto para o fitness quanto para o rendimento, né? Então são esses três serviços. E hoje, pro treinamento de musculação, eu uso o aplicativo Tecnofit. E pro treinamento de corrida, eu uso treinos. E aí eu não sei se eu vou mudar pro Training Peaks ou não, porque eu tô vendo se vale a pena, porque a plataforma lá é melhor e tudo mais. Mas hoje é com esses três serviços que eu trabalho. E normalmente planilha de corrida é semanal, e eu mando todo domingo e planejo de acordo com as provas-alvo, né? E aí eu ajudo também o atleta a escolher a prova-alvo, caso esteja indeciso, não saiba muito bem o que fazer e tudo mais. E acho que é isso, não tem muito mais o que falar sobre isso, não. Tá certo? Então tá aí a dica aí, a informação, quem quer é, acompanhar, quem quer procurar mais saber sobre o trabalho do professor Rodrigo Oliveira, quem quer buscar, né, ele para ser o professor, para passar a planilha aí nas áreas que ele mencionou, tá certo? Eu acho que a minha parte é isso, meu amigo, tá? Muito obrigado por todas as suas informações, obrigado por compartilhar um pouco do seu conhecimento, da sua visão, da sua experiência, né? Acho que é importante esclarecer, passar informações para as pessoas, principalmente nesse período agora que estamos iniciando o ano, muitas pessoas ainda procurando um treinador, procurando uma planilha, quem procurar, né? E, enfim, a gente aqui oferece, mostra, né, pessoas que têm capacidade, pessoas de alto nível, que estão em ascensão, que entendem do assunto, né? E hoje você é a pessoa aqui em destaque, né? Pois que foi convidado, além de ser um grande amigo, como eu falei no início, que acompanha sua jornada, seu crescimento, a gente fica feliz de saber que tem pessoas assim, né? De alto nível igual você, tá certo? E muito obrigado e finalizar, eu, João, se você quiser deixar uma mensagem, fica à vontade para todas as pessoas que acompanharem, para quem vai acompanhar, quem vai assistir, né? Fica registrado aí sua mensagem final. Eu que agradeço o convite para participar e acho que a mensagem que eu quero deixar, acho que principalmente para o pessoal da orientação, é abre a cabeça, abram a cabeça, olhem para o que está acontecendo no mundo e deixem um pouco o que o pessoal faz no Brasil de lado. Abram a cabeça, tenham isso em mente. E só para deixar claro que eu não estou falando nada infundado, os atletas lá fora, a Simona corre muito mais do que 90% dos atletas homens no Brasil hoje da elite.
Então isso é para dar um alerta aí pro pessoal e principalmente pro pessoal que tem condição de viver disso, né? De treinar para isso. Então é isso que eu deixo de recado e um grande abraço a todo mundo aí. Tá certo, muito obrigado. E claro, isso é importante que o Rodrigo falou. Um também dos nossos motivos é que pega em específico esporte de orientação, a gente quer que as pessoas evoluam, né? Como você falou, cresçam, despertam, né? Para que daqui a algum período, daqui um, sei, um ciclo ou daqui uns anos, tenhamos atletas de alto nível aqui do Brasil que irão em mundiais, né? Irão lá fora, a gente fala, competir, né? E muito bem representado no nosso país, né? Que possa ir lá, que seja ganhar ou ficar entre os primeiros, né? Ou melhor, que tenha um bom resultado, um bom desempenho, é isso que a gente procura, tá certo? Então é isso, muito obrigado mais uma vez, Rodrigo, obrigado a todos que nos acompanharam aqui, né? E até a próxima, um grande abraço, até mais, boa noite, tchau, tchau.